Vamos continuar com a nossa conversa sobre orientação temporal. Então, eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Mas onde você pode encontrar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva? Na TV Alep, diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h45 às 9h. E temos a reprise, 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Vamos continuar com a nossa conversa sobre orientação temporal. Já tivemos 2 momentos falando sobre a importância dessa orientação temporal no desenvolvimento da criança, que já começa desde cedo, desde o bebê, não é isso? Vamos falar aqui da organização espacial. Como é que acontece essa organização espacial e por que ela é importante nessa orientação temporal? É essencial que haja a combinação de situações e orientações para que o estudante obtenha êxito no domínio das habilidades que enfocam o espaço temporal na escola. Guiar uma criança por meio de comandos e orientações, aplicação de exercícios de simetria, orientação de objetos, percepção e discriminação visual. Na escola, atividades interdisciplinares voltadas para o desenvolvimento da estruturação espaço-temporal são muito importantes. Atividades com jogos e brincadeiras, com músicas e danças, que trabalhem ritmo e movimentam o corpo, favorecem a ampliação das habilidades de organização e estruturação espaço-temporal. Então, temos aqui na tela, como você pode oferecer isso na escola? Temos aqui na tela a percepção de diferentes tamanhos. Temos um peixe grande, temos um peixe menor. Temos também um outro tipo de representação utilizando 3 tamanhos, o pequeno, o médio e o grande, que são essas caixas de presentes. Também é importante oferecer a espessura. Observe aí essa seta, existe uma fininha e uma grossa. Quer dizer, tudo isso ele precisa se apropriar e são conhecimentos que são abordados e são oferecidos também na escola. É importante também oferecer as diferentes formas, as formas geométricas, o uso do tangram, para que ele possa ter a habilidade e construir diferentes objetos, animais, que tem uma infinidade de opções no uso do tangram, que é importante, sim, essas diferentes formas. Outro é também a quantidade, quando você oferece, ou seja, de material concreto, ou que seja em figuras. Ele observa e começa a entender onde é que tem quantidade, onde é que tem pouco, onde é que tem muito. Ele não precisa entender a quantidade através da representação numérica, mas ele começa a entender que de um lado tem pouquinho, do outro lado tem uma maior quantidade, e ele pode até começar a dar característica de onde tem muito, qual é a cor que foi utilizada. Então, todo esse conhecimento é muito importante para essa orientação temporal, a metade, o inteiro. Observe aí que temos laranja, a laranja inteira, temos a metade da laranja, temos também a goiaba, o inteiro, e a metade da goiaba. Isso lá na frente, você oferecendo, o estudante, ele conseguindo ter esse conhecimento, isso lá na frente ele vai utilizar com os números, com frações. Agora, ele só está se apropriando, igual aquele bebê que tem aquele conhecimento de apropriação por causa do concreto, da noite e do dia. E só lá na frente é que esse conhecimento ele vai estar consolidado e ele vai estar fazendo uso. O abacate. Então, e quando começamos a trabalhar com a simetria, então observe aí o coração e tem uma marca. Então, essa simetria com esse papel, a simetria da borboleta,
Então, observe que quando a gente divide ao meio, um lado está igual ao outro lado. Então, conseguimos fazer uma simetria. Então, esses são conhecimentos que vamos passando, oferecendo esses conceitos para o estudante, para a criança. Observe aí essa imagem. Então, temos uma casa e vamos observar os termos espaciais. O que é que temos aí no espaço? Temos uma casa, sim. O que é que está atrás da casa? Dá para observar? Vamos falar. E o que é que está à frente dessa casa? O que é que está... Não entendi. Então, vai começar, o estudante ele vai começar a prestar atenção. E agora, o que é que está em cima da casa? Então, são atividades que você vai oferecendo e ele vai se apropriando, porque ele também tem já um conhecimento que desde bebê ele vem se apropriando dessa orientação espacial, essa orientação temporal. Observe aí os movimentos e as posições. Tem a criança deitada, como é estar deitado, como é estar sentado. Então, identifique quem está aí nessa imagem sentado, quem é que está em pé. Então, ele quando está em pé, o estudante, ele começa também a observar se ele já cresceu. Então, ele está sempre fazendo relação com algo que tem em casa. Então, ele percebe que ele está crescendo porque ele já consegue abrir, por exemplo, o chuveiro, que antes não conseguia. Então, ele também vai se percebendo dentro da sua rotina, do que ele consegue fazer. Ele já consegue pegar um copo em cima da mesa, então já estou crescendo, então ele vai percebendo. Outra possibilidade são os movimentos que tem aí do empurrar. Observe aí o carrinho, que tem uma menininha empurrando e tem o outro puxando. São movimentos, o puxar e o empurrar. E tem também o outro que mesmo dentro do carrinho ele está em movimento, porque o carrinho ele está andando. Tem o outro movimento aí nessa segunda imagem, que tem gente agachado, fazendo a colagem. Tem o outro em pé. Observem que eles estão segurando uma árvore, fazendo uma atividade escolar. E também tem esse famoso cabo de guerra, que estão puxando. Então, são movimentos e eles precisam ter essa definição do que é um movimento de diferentes apresentações. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa etapa, sobre essa fase, o que é um raciocínio lógico sequencial. O que é que acontece nessa sequência? O que é que acontece primeiro? Então, nessa própria imagem, já tem uma sequência. Nada acontece já construído. Quando a gente fala sobre essa imagem, observe que é uma plantinha que primeiro aconteceu a semente, então ele vai se apropriando desse momento e vai passando a sua própria aprendizagem, e isso ele vai fazer e colocar no seu fazer diário. E ele vai conseguir relacionar com a vida, ele vai conseguir relacionar o que é que se faz primeiro. Quando a mamãe vai preparar um feijão, o que é que ela faz primeiro? Então, ele vai saber a sequência. Primeiro ela vai pegar no armário, pega o feijão, e depois o que é que acontece? Então, essa sequência lógica, ele já vai estar se apropriando desde casa, e quando chega na escola, a professora dá continuidade e ele vai só consolidar esse conhecimento. Mas vê aqui, Billy, na tela. O raciocínio sequencial pode ser conhecido de diversas maneiras, como lógica sequencial ou sequência lógica. Geralmente é uma sequência de figuras, pode ser de letras, números ou palavras. A melhor maneira de entender o raciocínio lógico, de entender o raciocínio sequencial é resolvendo as questões, é vivenciando das experiências. Então, se ele convive com uma mãe que prepara aquele feijão, então ele sabe que primeiro pegou o feijão, depois organizou, catou, pegou a panela, ele conhece a sequência. Se pega um copo para tomar água, como é que está esse copo? O copo primeiro está vazio e depois, quando colocou água, ficou meio, para depois ele
está cheio. Então, ele conhece muito bem. E se você fosse dar para ele números, em que imagem aí você colocaria o número 1? Em que imagem você ia colocar o número 2? E qual seria que teria o número 3? Outro exemplo é essas flores. Então, temos aqui 2 espaços, o que tem antes e o que vem depois. E você vai e oferece essas 2 outras imagens, para ele poder olhar, para ele poder avaliar e assim decidir o que é que veio antes, o que foi que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Então, ele vai e monta e consegue continuar aí e preencher a imagem. Mas temos outros exemplos aqui, desse patinho. Então, o que foi que aconteceu? Você entregou para ele o número 1, 2 e 3. Então, como será essa sequência? Será que primeiro o patinho estava na lagoa? Estava aí nessa água? Ou primeiro ele estava nesse batentezinho e depois ele voou para depois ele estar aí na água? Então, isso é uma sequência de acontecimentos que primeiro ele estava ali em cima, depois ele sentiu o desejo de tomar banho e ele voou. Então você vai contextualizando, você vai contando uma história e ele vai se apropriando das ideias e lembrando que existe uma sequência lógica. Ou você coloca só a imagem do meio e oferece as outras 2 opções que ele vai completar. O que foi antes, ele estava primeiro observando, depois ele voou e depois ele chegou a nadar. Então, todos são fatores de estruturação temporal que sustenta a adaptação do tempo, porque para cada atividade existiu um tempo, existiu uma escolha, existiu um direcionamento. Mas também podemos usar algumas perguntas nesse sentido, oferecendo essa orientação temporal, dependendo do seu estudante, em que nível ele está, o que é que ele está precisando entender dessa orientação temporal. Então, tem aqui só algumas sugestões de algumas perguntas, existem várias outras. Então, você pode perguntar, dependendo do nível do que você está propondo para o seu estudante. Então, vamos ver aqui algumas perguntas. Você sabe me dizer que dia é hoje? Então, já foi trabalhado lá atrás os dias da semana. Ou, e os outros dias da semana? Você sabe o nome? Que dia vem antes de sábado? E depois? E depois de quê? Do sábado. Aí você reforça. Quantos dias há na semana? Em que mês estamos? E os outros meses? Você sabe o nome? Em que mês você faz aniversário? Então, são algumas das perguntas que você pode utilizar. Você pode relacionar também o tamanho do pai com o tamanho dele, quem é que sai primeiro, ou se sai iguais. Então, assim, tudo isso está dentro dessa orientação temporal. Mas, como também podemos utilizar alguns materiais que temos em sala. Por exemplo, se tem os numerais, podemos utilizar também com os numerais? Olha só, se você mostra o numeral 6, olha a criança que está no numeral 6. Então, qual é o número que vem antes do 6 e depois do 6? Então, esse conhecimento do antes e do depois, podemos vivenciar de diversas maneiras. O numeral 18, quem é que está depois do 18? Quem é que está antes do 18? Quando falamos em números vizinhos, não é isso? Temos aqui a sequência, o que é que aconteceu primeiro, aqui já está totalmente organizado, mas aí quando você traz isso embaralhado, ele vai colocar o que é que acontece primeiro, e aí você pode contextualizar com uma história, que tem um sítio, ou então que a vovó tem galinha, a vovó também cria galinha, a minha tia cria galinha, ou então o próprio estudante, ele também pode ter a galinha
Ele pode ter galinha em casa. E no alfabeto? Você apresenta todos os alfabetos, todas as letras que compõem o alfabeto, e depois você escolhe a letra C. Qual é a letra que vem depois da letra C? E qual a letra que vem antes? Dependendo do seu estudante, pode ser as vogais. Então, você escolhe a letra I. Qual é a letra que vem antes da letra I? Então, são situações que você está sempre oferecendo e o estudante ele vai se apropriando e ele vai dando as respostas. E é importante esse tema, essa orientação temporal. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço que você esteve até aqui conosco e eu te aguardo no nosso próximo momento.